Boa noite a todos. Esses boa noite, viu, Davi? Eu vou perguntar de novo, que de onde eu venho, lá de José Bonifácio, a gente vem tão carente de boa noite, de abraço, e eu vou ter que perguntar de novo. Boa noite, Jales. Boa noite. Eu quero te agradecer pela oportunidade que você me dá de estar aqui nesta noite. Oportunidade de nós falarmos da doutrina espírita. Oportunidade de falarmos de Jesus. Oportunidade de falar do amor, de falar de nós, das nossas propostas, dos nossos sonhos, das nossas realizações. Nós escolhemos hoje para falar com você algumas reflexões sobre o caminho que nos leva à plenitude. Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu gostaria que você erguesse o braço e respondesse desta forma. Quem aqui gostaria ou já fez planos de atingir a sua plenitude ou a sua felicidade? Me levante a mão, por favor. Não, porque de repente, gente, ninguém quer, eu vou aqui ficar falando, não é nenhuma, né? Ninguém está muito afim, então, beleza. Então todos nós queremos. Todo começo de ano, a gente costuma fazer planos, não é? Planos para começar um regime novo, toda segunda, mas principalmente dia 2 de janeiro, depois das festas, não é? Planos para nós reformarmos a nossa casa, trocarmos o nosso carro, fazer aquela cirurgia plástica que a gente estava esperando. E a gente está sempre fazendo planos. E nós, espíritas, porque depois que nós conhecemos a doutrina espírita, nós somos diferentes. Não somos mais a mesma pessoa. Mesmo que não abracemos a doutrina do Nazareno, mas nós temos pelo menos um conhecimento da vida, de onde viemos e o que é que nós estamos fazendo aqui. Então somos diferentes. E qual tem sido o nosso plano? Qual tem sido os nossos sonhos, os nossos projetos? Porque nós temos visto que hoje o mundo tem girado muito rápido, tem evoluído muito rápido. Hoje a internet, a ciência, a tecnologia, tudo muito rápido e a gente quase que nem acompanha as mudanças. Então, nós temos visto que o homem continua buscando ser feliz, buscando a sua plenitude, fazendo planos. Mas a gente tem tanta pressa, a gente é tão rígido com as nossas finanças. Somos rígidos quando a gente, nós mulheres principalmente, a gente engorda uns 2, 3 quilos, né? A gente drasticamente já começa a fazer um regime para poder voltar. Somos exigentes com a limpeza da nossa casa. Mas como é que tem sido a nossa exigência conosco mesmo sobre as nossas virtudes? Sobre a nossa perfeição. Como é que nós temos buscado isto? Que tipo de sonhos? Que tipo de planos? Tinha um homem, uma fábula que conta de um homem que naquele dia ele estava atrasado para o trabalho. E levemente irritado, já que ele não encontrava a chave do seu carro, a esposa já havia saído para levar o filho à escola, quando tocam a campainha da sua casa. E ele, atrasado, irritado, abre a porta. Do outro lado, um homem, parecia homem ou mulher, um ser andrógeno,
bonito, feio, alto, baixo, louro, moreno, uma pessoa diferente. E ele pergunta: pois não? E este homem diz para ele: vim buscar você. Não precisava explicar muito. O homem de cá entendeu na hora que se tratava do anjo da morte. O anjo estava ali e não tinha para onde correr. E ele, apavorado, tentou argumentar com o anjo. E disse: mas como assim? Sem um aviso, sem nada. Como que você vem me pegar desprevenido? E o anjo deu um sorriso bondoso e malicioso. Suspirou e disse: ai, os humanos, vocês nunca estão preparados? Será que nunca ninguém vai me receber bem por aqui? Está certo que você só tem 40 anos, ele disse para o homem, mas até os de 80 se recusam a vir comigo. Mas aquele homem do lado de cá estava suando frio, colocou a mão no bolso do paletó, achou a chave do carro, apavorado, tentou negociar com o anjo e disse: mas vem cá, me dá uma chance, uma só. O anjo olhou para aquele grandalhão todo suando frio, apavorado. Falou: tudo bem, hoje eu estou tendo um acesso de bondade. Eu lhe dou uma chance. Mas você vai ter que me dar 3 razões para não vir comigo desta vez. Aí o homem relaxou. Claro, ele era um bom negociante. Com certeza ele teria 1000 razões, não só 3. Ele encheu o peito para poder começar a falar as suas razões. E o anjo ergueu o dedo e falou: pera lá. Não adianta você me dizer que os seus negócios não estão ainda organizados, que a sua família não está segura, que a sua esposa não sabe sequer assinar uma folha de cheques, ou que os seus filhos não sabem nada da vida. Porque o que me interessa é você. Por que valeria a pena te deixar mais tempo aqui? E eu pergunto para você, o que nós responderíamos ao anjo? Que tipo de projeto estamos envolvidos para trabalhar e buscar a nossa plenitude? Como eu disse há pouco, depois que conhecemos a doutrina dos Espíritos, o Consolador, não temos mais desculpa, porque sabemos que na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec indagou qual era o objetivo de nós estarmos encarnados. E os Espíritos responderam: nós encarnamos e reencarnamos para buscar a nossa perfeição, para buscar a nossa plenitude. Então estamos aqui para trabalhar por nós, pela nossa conquista. Mas o que é que nós temos feito para isso? Porque a maioria de nós nos julgamos imprescindíveis na vida dos outros, na vida das pessoas. E estamos sempre deixando para depois, para cuidar da nossa evolução, para cuidar do nosso projeto de plenitude. Estamos sempre dizendo: ah, quando os meus filhos crescerem, aí eu vou pensar em mim. E os filhos crescem, casam, e aí a gente adia isso e diz: quando os meus netos crescerem, ou quando eu me aposentar. Porque nós achamos que as coisas não andam sem nós. Nós confundimos o nosso verdadeiro objetivo de estarmos aqui. Marcos, capítulo 8,
versículo 37, diz assim: o que daria o homem em troca da sua alma? E o que daríamos nós em troca da nossa plenitude? Quanto isto vale para nós? Quanto de renúncia estamos dispostos a dar? Porque muitos de nós acreditamos que estamos aqui para aproveitar a vida. Lá em José Bonifácio, quando desencarna alguém muito jovem, e a gente está lá no velório, a gente ouve muito isso. As pessoas falam assim: nossa, fulano morreu tão jovem, não aproveitou. Aqui também vocês ouvem isso. Então não é só no Bonifácio. Não aproveitou nada da vida. Há algum tempo atrás, alguns anos, eu estava num velório lá em José Bonifácio, onde as pessoas estavam falando diferente aquele dia. Era um jovem de 40 anos, solteiro ainda. E as pessoas diziam assim: esse sim aproveitou a vida. Nossa! Não perdia uma festa. Sempre com mulheres bonitas acompanhando, tudo capa de revista. Carro do ano, viajou, sempre bebendo bons uísques. Esse aproveitou a vida. Aproveitou tanto que cometeu suicídio. Então eu pergunto para você: o que é aproveitar a vida? De acordo com a pergunta 132. O que é aproveitar a vida nesta encarnação com esses princípios que nós conhecemos da doutrina? Que estamos aqui para buscar a nossa perfeição. Mas esquecemos disto. Então algumas doutrinas, algumas religiões nos oferecem uma troca com relação à nossa salvação. Então nos oferece exigindo algumas penitências para buscar a salvação, ou pagamentos de grandes quantias para assegurar a nossa salvação. E nós, invigilantes, ociosos que somos, queremos tudo para ontem. Muitos de nós buscamos isso, porque cá para nós é muito fácil, não é, gente? Seria maravilhoso se tivesse uma forma de nós conseguirmos isso, mas não. Porque quando fomos criados para iniciarmos o nosso projeto como espírito, isso depois de estagiarmos nos reinos inferiores, como princípio inteligente, aprendendo tudo o que era necessário para nos manter depois como espírito, estagiamos 1.150 bilhões de anos nas formas mais simples, para depois chegarmos aqui e buscarmos um objetivo maior. Não mais nos preocuparmos somente com este uniforme, porque tem pessoas que vêm para cá e passam a sua vida preocupados somente em manter o seu corpo, em cuidar do uniforme e esquece da alma. Então a doutrina espírita nos mostra um Jesus diferente do que o Jesus de algumas religiões. Porque muitas religiões nos mostram um Jesus que veio aqui morrer na cruz para salvar os nossos pecados. Mas esse não é o Jesus da doutrina espírita. O Jesus que veio aqui tinha um projeto maior. Não veio morrer para salvar os nossos pecados, mas veio ensinar-nos a eliminar as nossas deficiências, a
a eliminar os nossos vícios que carregamos desde o princípio da nossa jornada evolutiva. Eliminar, baixar um pouco aquele ego insuflado que trazemos lá de trás, aquele egoísmo. Porque para buscar a plenitude não tem lugar para um ego muito grande. Então, para isso nós aprendemos com a doutrina que a convivência, ela se faz primordial na nossa vida. Mas que estamos aqui não para cuidar do outro, da evolução do outro, mas o projeto maior é cuidar da nossa evolução, muito embora, quando o doce Rabi da Galileia aqui esteve, ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega à plenitude se não for por mim. Porque ele veio representar, ensinar, vivenciar o amor. Então, para chegar à plenitude, era necessário amar. Então, para isso, nós somos colocados nessa escola, convivendo com a nossa família consanguínea, aparando as nossas arestas, trabalhando para conquistar as nossas virtudes. Então, o outro passa a ser a ponte entre eu e a minha plenitude. Mas não posso esquecer que o objetivo maior ainda é comigo, com a minha evolução. Mas eu preciso do outro, porque Jesus disse que para chegar à plenitude era necessário amar. Amar quem? Próximo como? A ti mesmo. Saber amar a nós mesmos a gente sabe, não sabe? Querer o que é melhor a gente sabe muito bem. E aí, o Consolador chegou e na pergunta 866 e seguintes, ele define o que era este amor para o outro. Este amar o próximo. E ele define como sendo: amar é fazer para o outro o que eu quero para mim. Então, quando somos colocados numa convivência, numa família, é a oportunidade de trabalharmos nessa família, num núcleo pequeno, para nos habituarmos a sair daquela ociosidade da alma imperfeita, para fazer, aprender a enxergar o outro como sendo, no futuro, a grande família. Então a gente treina no núcleo pequeno, numa família pequena, para depois amar a grande família. Mas o que é que nós temos feito dentro da nossa família? Como temos trabalhado este projeto de crescimento, este projeto da convivência? Porque antes de reencarnar, nós fazemos todos os projetos, não é? E a gente fala assim: as mulheres, pode mandar aquele marido lá. Ixi, eu vou tirar de letra, né? Vou ter paciência. E aí chega aqui. E aí o bicho pega, não é? Aí a gente se perde, a gente não tem paciência, a gente reclama. Então, muito embora tenhamos recebido este convite do Pai para virmos trabalhar nessa escola, buscar a nossa evolução, nós nos esquecemos. E os maridos também, viu? Não pensa que eles não fazem planos também para nos receber, né? Pode mandar, eu vou ter paciência, vou aceitá-la do jeito que ela é, né? E aí a gente chega e aí eles não gostam, alguns, né? Lá em José Bonifácio. Aí troca a gente por outras, né? Mais jovem, assim vai indo. Então planeja tudo lá e chega aqui e esquece tudo. Então que tipo de plano? E eu volto a te falar. Que resposta nós vamos dar para o anjo? Porque ele vai chegar. Vai chegar. Então, fazemos planos para tanta coisa. E que planos que eu tenho feito para chegar à minha plenitude? Para aproveitar esse meu momento
Porque Jesus sabia que nós viveríamos um momento desse para a tomada de decisão. E Ele prevenia-nos lá atrás que chegaria um momento que teríamos que decidir entre Deus e Mamon, entre o espírito, as coisas da alma, que quer ser plena, que quer ser feliz, e as sensações que a matéria provoca ainda em nós, o apego que temos com a matéria, porque ainda é forte, porque ela mexe com os nossos instintos ainda. Então, por isso que hoje a gente vê tantas pessoas ainda perdidas, jovens, chegando e se perdendo tanto. Pessoas que esquecem esse convite para trabalhar a festa da nossa plenitude. E vêm aqui e passam a vida só aproveitando este aproveitar material. E voltam para lá, perdendo a oportunidade de ser feliz. Então, o que é que nos impede? O que é que tem acontecido conosco que nos impede de ser feliz? De aceitarmos esse convite, de perseverarmos nesse projeto para formar homens de bem? As nossas escolhas. Vivemos constantemente fazendo uso do nosso livre-arbítrio, a liberdade de escolher. De escolher entre Deus e Mamon. De escolher entre aproveitar a vida de acordo com o contexto que a maioria acha, ou aproveitar a vida de acordo com a pergunta 132. Então, o que é que eu tenho feito de escolha? O que é que eu tenho buscado? Porque muitos acham que estão aqui para buscar conquistar as coisas materiais. Fazer projetos, trocar de carro, reformar casa, melhorar o seu corpo, a sua estética. Então nós passamos a perder hoje, nós vemos as pessoas, desde pequenininho, vão perdendo a sua identidade. Porque as crianças pequenininhas, as mães, nós mães já vestimos igual a sandalinha da Xuxa, ou a bolsinha da Hello Kitty. Os meninos, a gente corta o cabelo igual do Neymar, não é? Então os nossos filhos vão perdendo a sua identidade, de acordo com os princípios da 132. E depois nós falamos que nós queremos que eles sejam felizes. Mas de que forma que eu os preparo para ser feliz? Tagore, um dos prêmios Nobel da literatura, filósofo, ele dizia que o homem ainda é igual aos primatas, devorador de si mesmo. Por que ele disse isso? Porque hoje, para nós buscarmos seguir o que a mídia coloca como padrão de felicidade, muitos de nós sugamos as nossas energias, as nossas reservas, tanto física quanto morais, para buscar seguir esses padrões. Então devoramos-nos, sugamos as nossas energias. Algum tempo atrás, eu estava lendo numa revista que fizeram uma pesquisa que, sobre os empresários do mundo todo. E pela estatística de um grupo menor, claro, 90% disseram que trairiam, fariam qualquer coisa para conseguir êxito nos seus negócios ou na sua profissão. 90% é um número alto ainda, não é? Trairiam. Então fariam qualquer coisa para atingir
o que a mídia, o que acha, o dinheiro para permanecer no poder. Então, por isso que Joana de Ângeles nos chamava de homens espelhos. Porque a gente vive querendo seguir aquele padrão e esquece de nós. Ficamos descontentes com aquilo que temos. Não valorizamos o que temos, queremos sempre o que o outro tem. Existe até uma trovinha, acho que é de Viana de Carvalho, que ele diz assim: a felicidade é igual à árvore dos dourados pomos. Existe sim, mas nunca a encontramos. Porque nunca estamos onde há pomos. E também nunca há pomos onde nós estamos. Ou seja, estamos sempre olhando que o outro é mais feliz, que ele tem mais coisas que eu queria ter, e nunca coloco a felicidade onde eu estou. Esquecendo que o Pai tem um projeto para nós. E nós recebemos, quando viemos para essa escola, tudo aquilo que a gente precisava para o aprendizado desta etapa. Temos o corpo que nós precisávamos, a família, as aptidões para exercer o trabalho de acordo com aquelas aptidões. Temos a nacionalidade que precisávamos, a cor de pele que precisávamos. Mas a gente chega aqui, se perde em tudo e esquece do verdadeiro objetivo. E o anjo vai chegar. Já pensaram no que vão responder? Sim ou não? E nós? Porque somos espíritas, conhecemos a doutrina, temos o dever de nos preocuparmos com esses planos. E veja que o Pai envia sempre mensageiros que nos ajudam, que nos esclarecem. Vieram profetas. Nós tivemos um que veio, um precursor do Cristo, que ele veio mais ou menos no ano de 468 e viveu até 395 antes do Cristo. Sócrates, um homem muito simples, muito humilde. E ele dizia assim, que o homem era o resultado do ser e do não ser, da alma, espírito, unido ao corpo, que precisava encontrar um equilíbrio para que este homem fosse feliz, entre alma e corpo. Mas que para ajudar nesse processo, era essencial que ele conhecesse a si, descobrisse tudo aquilo que impede ele de ser feliz, descobrisse e criasse projetos de modificação, de modificações, para que ele conseguisse trabalhar as imperfeições. Então, em cada etapa que ele vem, nós tínhamos que estarmos trabalhando, conhecendo as nossas falhas. Mas a gente vem aqui e fica olhando, conhecendo a falha do outro. Não é? A gente lá em José Bonifácio, quando vai alguém igual o Davi, falar, fazer aquelas palestras, a gente sai e fala assim: nossa, fulano que tinha que estar aqui. Perdeu. Ele ia servir direitinho para ele. Né? Então a gente é muito rígido com os outros e muito acessível, muito tranquilo conosco, porque temos essa dificuldade de conhecer-nos, a dificuldade de fazer esse projeto para mostrar para o anjo, falar: não, me deixa mais um pouco, deixa eu trabalhar a minha paciência, a minha tolerância. Não. Então, meus amores, diante de tudo isso, que tipo de escolhas nós temos feito? Que tipo de projeto? Volto a insistir. Nós que conhecemos a doutrina, nós que sabemos da importância de estarmos aqui encarnados. Então o Pai envia mensageiros, nós temos o nosso livre-arbítrio para escolhermos. E como é que anda dentro da nossa casa? Como andam os nossos relacionamentos dentro de casa?
Porque hoje o que acontece? Nós chegamos nas casas, as pessoas não conversam mais. Não tem tempo mais para conversar. Eu não sei aqui, mas lá em José Bonifácio, a gente chega numa casa, costuma ter uma televisão em cada quarto. Ou um videogame, ou um computador. As pessoas foram se perdendo, porque hoje nós vivemos num mundo virtual, não é? Tem família virtual, namorado virtual, marido virtual, amigo virtual. É tudo fácil. Então a gente esquece, claro, que a internet, os meios de comunicação são excelentes, mas também não podemos perder a oportunidade de estarmos aqui convivendo, trocando informações com os nossos filhos. Então nós abrimos às vezes as portas da nossa casa para recebermos o mundo fictício das novelas. E a gente se envolve com essas novelas. E eu me lembro de um caso que aconteceu em José Bonifácio. Gente, vai aquele povo é terrível. E é verdade, hein? Vocês se lembram quando passou uma novela que chamava Favorita? Eu sei que vocês não assistem novela aqui. Eu também vou contar um caso que vocês nem imaginam o que é novela, porque eu tenho certeza que vocês não gostam, né? Mas lá o povo gosta. Passou uma novela Favorita e tinha lá duas personagens, Donatella e a Flora. E teve um dia que teve uma cena que essa Flora, é a loira má, ela criou um cenário, sujou de sangue para dizer que tinha matado a sogra e a filha. Enfim, criou uma cena muito terrível. Passou uns 2 dias, eu estava no supermercado. E na minha frente tinha 2 senhoras conversando. Qual era o assunto? Novela. E uma dizia assim para a outra: menina, passei tão mal ontem. A outra: por que, mãe? Menina, eu estava assistindo aquela novela e eu fiquei com tanto ódio daquela Flora, mas com tanto ódio que a minha pressão subiu. Eu fui pro pronto-socorro, tive que botar Isordil debaixo da língua, a S. Menina, que ódio que me deu daquela mulher. E eu ali cá atrás, né, ficava pensando pros meus botão. Será que essa mãe, ela leva também tão a sério os problemas da família, dos filhos? Será que ela sabia se o marido teve algum problema aquele dia no emprego? Se o filho foi na escola? Se a professora faltou? Se a filha brigou com o namorado? Enfim. Será que ela também sobe a pressão? Será que ela fica sabendo dos problemas da família? Porque lá é assim, a gente trabalha o dia todo, aí chega cada um e fala assim, ó, agora é a minha hora, né? Bota os pernas pra frente, fala, agora ninguém conversa, que eu vou descansar. E os maridos, quando tem futebol também, né? Hoje meu time vai jogar, então, ó, ninguém conversa. Silêncio. E a gente perde a oportunidade de trocar informação. Então, como anda a nossa convivência? Como anda o nosso projeto de encarnarmos, da encarnação? E que respostas diríamos ao anjo? Então, meus amigos, o que é que tem nos impedido? Quem é o nosso grande inimigo para atingirmos a nossa perfeição? Quem? A mídia? Não, a mídia faz o papel dela. Ela descobre as nossas mazelas e ela trabalha aquilo que a gente quer. Por que a mídia coloca aquele programa tão instrutivo que tem uma vez por ano, maravilhoso, chamado de Big Brother, né? Por que coloca lá? Porque tem gente que assiste, tem gente que paga no canal, fica no canal pago e fica não fica satisfeito só com as cenas que a Globo mostra. Ele fica depois durante o dia, acompanhando, votando
que é que nós estamos fazendo da nossa vida, da nossa oportunidade? E o tempo está rodando, a Terra está mudando, está deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um mundo regenerado. E todos nós, quem aqui quer ficar no mundo regenerado? Levanta a mão. Opa! Ah, tem gente que não quer. Tudo bem também, viu, gente? Porque com certeza tem sempre um planetinha formando, precisando de mão de obra, né? E a gente é convidado também para ir para lá. Pode ir, não tem problema. Ajudar a inventar a roda, inventar a luz, né? Pode ir, não tem problema. Mas se nós queremos ficar aqui na Terra regenerada, quanto é que estamos dispostos a pagar por isso? Para comprar o nosso bilhete. Por isso que Marcos, no capítulo 8, falava isso. O que daria o homem em troca da sua alma, em troca da sua evolução? E nós, diante desse momento em que devemos fazer a nossa escolha, o que é que podemos escolher? Então essa doutrina do Nazareno nos coloca muitas oportunidades. E um deles é o trabalho do bem. Para podermos trabalhar não para o outro. Porque muitos de nós, quando somos convidados a trabalhar para ir ampliando o nosso amor, ele saindo de um círculo pequeno para já chegar num ciclo maior. Quando somos convidados, achamos que estamos fazendo um favor para o centro ou para o outro. E a gente, muitos ainda, perdem até esta oportunidade do trabalho do bem. Que é isso que vai nos credenciar, que vai dar-nos atenuantes. Porque como Pedro dizia, o amor cobre a multidão de pecados. Então, se até hoje nós agimos de forma equivocada, se fizemos as nossas escolhas equivocadas, temos o dia de hoje e o agora. Porque no dicionário do mestre não tem amanhã, não tem depois que eu me aposentar, não tem depois que meus filhos formarem, depois que meus filhos casarem. No dicionário do mestre tem agora. É agora o nosso momento, a nossa decisão. Problemas, todos temos. Dificuldades, todos que vivenciamos no mundo de provas e expiações, nós temos. Mas temos também o dever de olhar um pouco para frente, trabalhar mais este amor que temos, que é a senha para ser feliz. Então, o caminho de Damasco que Paulo fez, todos nós temos o nosso caminho de Damasco. Mas que resposta temos dado aos convites incessantes que chegam do alto? Será que falamos como Paulo falou? Senhor, o que quer que eu faça? Então, meus amores, nessa noite eu gostaria que nós pudéssemos refletir um pouco sobre isso. Sobre o nosso projeto, sobre a nossa oportunidade. Que aproveitássemos o momento da convivência em casa, com os nossos filhos, com aqueles que nos foram enviados do alto para estar conosco neste momento da nossa vida. Tinha um pai que naquele dia ele chegou mais tarde do trabalho, sentou-se num canto da mesa com alguns papéis nas mãos, que eram as contas do mês, e algumas já vencidas. Quando seu filhinho, garotinho de 5 anos, Marcos, abriu a porta e disse: papai, a mamãe me disse que você está fazendo 35 anos e eu quero te dar 35 beijos. E correu para abraçar o pai. E aquele pai disse: agora não, Marcos,
Eu estou ocupado. Deixe para depois. O garoto parou instantaneamente. E a atitude dele chamou a atenção do aniversariante, porque olhou e viu 2 lágrimas escorrendo naqueles lindos olhinhos azuis. Mas naquela mesma noite, o pai foi até o quarto de Marcos e disse: venha, Marcos, agora terminar os seus beijos. Marcos não respondeu. Ou não estava mais com vontade, ou estava dormindo. 2 meses depois, num acidente, levou Marcos. E o seu corpinho fora enterrado num pequeno cemitério que ficava próximo ao lugar que ele mais gostava de brincar. E quase todas as tardes aquele pai agora encontrava tempo e sentava no túmulo do filho e chorava. E ele ficava pensando enquanto ficava com o olhar perdido no horizonte. E ele pensava: o canto da andorinha não é mais doce do que a voz do meu filho. O sabiá que vem alimentar os seus filhotes não é mais gentil do que aquele garotinho que não conseguiu terminar a sua declaração de amor. Ah, se eu soubesse. Se eu pudesse pelo menos ter a oportunidade agora de dizer a ele como eu me arrependo. Como pude ter coragem de magoar aquele coração? E agora eu só tenho a dor, o remorso, que é um fogo que queima sem consumir. E nós, quantas vezes poderíamos adiar um compromisso sem grande importância para estar um pouco mais com alguém que nos é muito caro e que talvez em breve vá nos deixar? Quantas vezes perdemos a oportunidade de contemplar o que é belo, de olhar um pôr de sol, de conversar trivialidades com uma criança? Quantas vezes perdemos a oportunidade de dar um abraço em alguém que às vezes naquele momento faria tanta diferença na vida dele, mas não temos tempo, porque estamos tão envolvidos e preocupados com os nossos problemas, com a nossa vida, com as nossas aflições. Esquecemos que temos as mãos que são tão convocadas para acariciar, para corrigir, sim, mas para pacificar corações aflitos. Temos a nossa voz capaz de falar palavras mais doces, dando-nos a oportunidade de trabalhar a paciência, a mansuetude. Mas não temos tempo, porque somos ansiosos, queremos tudo para ontem. Nos revoltamos, agredimos. Quantas vezes somos convocados para emprestar o nosso ouvido, para ouvir um irmão que sempre se lamenta, mas ele só quer que a gente ouça um pouquinho, mas a gente não tem tempo. Não temos tempo. E o anjo vai chegar e teremos que fazer a nossa escolha novamente.
do lado de lá. Então, meus amores, que possamos ter a oportunidade um pouco de se apaixonar por este universo, se apaixonar pelas coisas simples de novo, que possamos complicar menos a nossa vida, exigir menos para viver mais e viver feliz. Para que um dia, depois de fazermos a nossa travessia de Damasco, podermos também falar, como Paulo falou: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Muito obrigada. Eu quero que você saiba que hoje a tua presença aqui me fez mais feliz. Estou encerrando este ciclo de trabalho por Jesus, porque eu sou apaixonada por Ele. Eu tenho tanta vontade de acertar, eu tenho tanta vontade de vencer os meus vícios, que por amor a Ele eu estou aqui. E por isso eu te agradeço, por esta oportunidade que você me deu, nesta noite linda. Leve a minha alegria, a minha gratidão e o meu beijo a você. E seja feliz, por favor, sejam felizes. Muito obrigada. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.